Então, vamos lá, uma apresentação bem simples, tá? Bem simples mesmo, mas qualquer coisa que for tendo dúvida na hora, vai parando e perguntando pra gente discutir sobre, que aí ajuda a dar uma elucidada melhor, caso alguma coisa fique obscura. Mas enfim, o que que eu coloquei que vai ser a chave desse nosso projeto? Modelos, tá? Tem a ver um pouco com orientação a objetos, mas tudo que existe no mundo real a gente pode representar em um modelo, tá? Aí eu coloquei aqui uma estrutura de uma tabela do banco de dados, mas não precisa necessariamente ser isso. Então, você está vendo que eu tenho um usuário aqui, eu posso representar ele com nome, com e-mail, com senha e com uma chave única, tá? Mas a ideia central que eu quero que você pegue aqui é de um modelo. O modelo é qualquer coisa do mundo real que a gente pode representar com atributos dessa coisa, tá? Usando um pouquinho de abstração para que ela seja boa no nosso sistema. Vou passar aqui, e aqui eu trouxe um modelo um pouquinho maior, mais complexo, pensando no modelo que seria o nosso projeto. Então você vê que eu tenho um usuário aqui e eu tenho, além dos atributos de nome, e-mail e senha, eu tenho aqui, por exemplo, um atributo que ele me diria se ele é um mentor. Eu tenho um atributo de pontos de mentoria, sabe? A gente ter uma média ali de pontos desse usuário, e aí a gente poderia fazer uma média em cima e tudo mais. A gente teria links disponíveis. A gente poderia representar no modelo tudo que a gente precisa desse usuário para que ele fique persistido no banco de dados. E aqui eu coloquei já um pouquinho que o modelo também pode ter outros modelos relacionados, tá? Então aqui já entra um pouquinho de banco de dados relacional e objetos que se relacionam, você chegou a ver. Então, então legal, então vou passar um pouquinho mais, mas é assim mesmo nessa pegada. Então, isso. Então, a gente poderia ter uma agenda, por exemplo, que a gente falou, discutiu, mas uma agenda que não fosse complicada, sabe? Uma agenda fácil de implementar. Então, a gente poderia relacionar um objeto de agenda para esse usuário e ter, por exemplo, atributos, né? Campos que representam os dias da semana e tem um horário ali neles para a gente só poder mostrar para o usuário, ó. Em tais dias esse cara tem disponibilidade, aí você pode usar o link dele, sabe? Em tais horários específicos da semana. Mas sempre pensando no modelo mais simples possível, tá? Essa é a ideia. A gente tem um usuário que pode ter uma agenda. A agenda é um modelo. E o que diz que a agenda que esse modelo de agenda é desse modelo de usuário é o identificador único, chave estrangeira, todo esse rolê. Aí a gente tem a parte da persistência, né? Que é como é que que os modelos eles são persistidos no banco de dados, que é através de uma tabela, tá? Então eu rodei esse projeto aqui na minha máquina, tá? Então isso aqui é só um script de banco de dados, eu vou mostrar melhor depois. Mas eu tenho, ó, o e-mail, o ID desse cara. Opa! Eu tenho o ID desse cara, eu tenho o e-mail deles, eu tenho os links, a média de avaliação, um booleano que representa se ele é o mentor, nome, senha e tudo mais. Ele vai ser representado assim no banco de dados. A agenda eu não fiz, tá? Mas essa parte a gente pode fazer junto para pegar um pouquinho mais de Java, back-end de uma maneira mais simples. Mas aqui que tá o rolê. Ele é representado desse jeito no banco de dados, o modelo. E cada linha dessa tabela, né? Eu sei que você pode ter já visto isso, tá? Mas eu vou passando para ter uma sequência lógica aqui da minha apresentação. Então, cada linha da tabela é um modelo diferente do outro, né? Representa um registro. Então, cada modelo aqui, cada linha é uma representação de um usuário. E como é que acontece a representação de um modelo em código, né? A gente tem com um objeto. Então, quando eu mostrei lá no Angular, aquela classe lá com a representação do modelo, aqui é um objeto. Isso aqui também tá é de Java, tá? É a classe que eu usei como base. É um objeto também, então eu tenho meus atributos, o tipo deles, o nome que eles vão ter. Aqui eu botei uma column name só para colocar o nome da coluna no banco de dados e tal. Então, eu represento um modelo como um objeto na aplicação. Isso tanto no back-end como no front-end, por causa do Angular, tá? E por causa do TypeScript. Porque o TypeScript permite que a gente tipe ah, as variáveis, e aí a estrutura do TypeScript fica bem parecida, né? Na frente lá no Angular, fica bem parecida com o que a gente tem no back-end com Java, tá? De separar por modelos e tudo mais. Aí dá uma facilitadinha. Tá. E agora como é que funcionaria a arquitetura então, tá? Já indo um pouco para essa ideia. A ideia de modelos ficou bem entendida?
Passou alguma coisa, alguma dúvida? Show, então vamos lá. Tranquilo, então vamos lá. Na API do back-end, então, a gente vai ter o seguinte, tá? A gente vai fazer a interação dos modelos com o banco de dados. Então, além de algumas filtragens e de regra de negócio. Então, o back-end é ele que vai persistir esses modelos para a gente. Então, vamos imaginar um cadastro, por exemplo, onde o usuário lá no front-end na tela vai entrar com as informações de usuário dele e talvez de agenda dele. Daí ele vai passar isso pro nosso front-end, que seria o Angular, tá? O Angular vai pegar essas informações e vai transformar num objeto. Quando ele for mandar pro back-end, ele vai mandar em JSON, tá? Que é aquele formato de comunicação e tal, que é mais que faz uma integração fácil entre aplicações. Então ele vai mandar em JSON. Quando ele mandar em JSON para mim no back-end, o que que vai acontecer? Eu vou pegar esse JSON de usuário que ele me mandou, de agenda. Aqui eu representei com esses objetos, mas pode ser qualquer objeto, pode ser 2 atributos, pode ser 3, pode ser qualquer coisa, tá? O importante é que ele esteja em JSON. No back-end eu vou pegar esse JSON e eu vou transformar ele em objetos do back-end, tá? Então é por isso que o nome entre os objetos, eles têm que ser eles têm que ser iguais, tá? No endpoint assim, quando o modelo que você manda para o back-end tem que ter os mesmos nomes de atributos que os objetos no back-end vão ter. A gente vai entender um pouco melhor essa questão com a mão na massa, mas é basicamente isso. Então o usuário entra com as informações dele, no Angular a gente usa isso como um objeto e na hora de fazer a requisição para o back-end a gente manda um JSON. O back-end pega esse JSON, transforma em objeto do back-end e persiste no banco de dados como uma tabela. Como é que seria então para caso uma filtragem, tá? Isso aqui era tipo para salvar um usuário, salvar uma qualquer objeto, tá? Salvar mesmo. Enfim. Aí na filtragem, se eu quisesse fazer uma filtragem de um usuário específico, eu poderia passar pelo front-end um endpoint, chamar um endpoint do back-end, que eu não necessariamente precisaria passar um parâmetro ou um corpo, tá? Eu posso chamar um método que não precisa passar nada, posso chamar um endpoint que não precisa passar nada. Mas é que nesse caso, se eu quisesse pegar um registro específico, eu passaria alguma coisa para identificar esse registro específico, no caso o ID. Então eu passaria para o back-end buscaria na base de dados, converteria para objeto do back-end, tá? E aí ia fazer, na hora de mandar para o front-end, converter em JSON. Aí o que aconteceria? Então, eu pegaria esse JSON no front-end, transformaria em objetos do Angular e faria a renderização dele na tela para o usuário final. Então aqui, a principal ideia que eu quis passar com tudo isso, tá? É realmente o conceito dos objetos, tá? Dos modelos. Porque essa parte de converter e tudo mais é meio que automática, entre muitas aspas, tá? Mas a ideia é fazer essa comunicação com os modelos, entendeu? Entendeu? Deixar isso como o cerne da nossa aplicação. Então, funcionaria muito como a gente passa, foi aquilo que eu te falei sobre requisição e resposta. A gente passa pro back-end o que a gente quer, e a gente tem uma resposta, usando sempre o JSON como isso. E aí no front, tanto no front como no back, a gente tem objetos parecidos. E acho que acabou. É apresentação de 4 páginas, tá? Mas era só para dar uma ideia. E aí, o que, que você achou até agora, pelo menos em conceito, tá entendível? Hum. Aham. Na verdade, essa integração, tá? Ela é bem mais complexa do que isso, mas eu dei uma boa abstraída pra gente não perder muito tempo com isso. Mas a arquitetura geral fica assim. Então agora, ó, pra gente ter essa, deixar ainda mais elucidada essa ideia do banco de dados e de objetos, vamos fazer isso agora, tá? Vou mostrar aqui o projeto que eu tenho, daí eu posso jogar no GitHub, daí tu pega lá e a gente já roda aí também, tá? Mas vamos partir da ideia de criar um modelo e... Peraí, aqui, deixa eu só trocar a tela do OBS aqui. Ó, esse aqui foi o modelo que eu utilizei no para criar o banco de dados, tá? O que acontece? Isso aqui é uma aplicação Java.
muita coisa aqui que eu tô fazendo tá, como eu posso dizer pra você, automatizado por causa de dependências do Spring Framework, tá? Então, você viu que eu anotei isso aqui com arroba entidade. Quando eu subir meu projeto, o Spring tem uma dependência. Ó, pensa nesse post XML como sendo um NPM de um projeto Node, tá? Aqui é onde a gente tem as dependências do projeto. Então, aqui, imagine isso aqui como se fossem bibliotecas que fazem coisas pra gente de maneira automatizada ou não. Mas o que que rola? O Spring Boot ele tem um starter, que é uma espécie de pacote que configura outros pacotes para você. Então, ele abstrai configuração, sabe? Fica mais fácil da gente mexer com isso. Mas não, pode falar. O que? Esse aqui que eu tô mostrando na tela? Não, esse aqui que eu tô mostrando na tela é uma IDE, tá? É tipo VS Code, só que esse aqui é pra Java. Então é o IntelliJ o nome dela. Uhum. Tá. Esses softwares que você tá falando, tá? Eles são pra fazer requisição HTTP. A gente vai ver isso também, tá? Mas olha só, pra você ver aqui, ó, eu tenho um Postman aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui que tá aberto é só uma IDE, é como se fosse VS Code, só que pra Java, tá? O Postman e esse que tu falou eu conheço também, tá? Eles são feitos pra gente fazer requisições HTTP. Eu vou mostrar isso que a gente também vai fazer essa requisição, tá? Pra ficar mais fácil. Mas por enquanto, isso aqui só entende como dependência. E o que eu queria passar mostrando essa dependência é que ele configura muito fácil para mim um projeto, tá? Então, vamos entrar aqui no meu banco de dados, por exemplo, para você ver. Eu uso o MySQL, tá? Não sei se você tem um banco relacional aí. Tem? Tá. Qual que é? É o MySQL? Tá, então tá show, melhor ainda. Porque aí você pode usar as mesmas configurações que eu tenho. Ó, vamos ver. Deixa eu fechar essas 1000 abas aqui que eu abro quando eu faço um select. Mas o que acontece? Como é que eu conecto essa minha aplicação no meu banco de dados? É bem simples, tá? O, essa aplicação Spring, ela tem um Application Properties que tem configurações gerais do projeto. Então, aqui, ó, são minhas configurações de database. Então, aqui tem muita coisa, muito conceito específico de Java que eu acho que não vale a pena entrar, tá? Basicamente, entende isso aqui como configurações para se conectar no banco de dados e o Spring vai pegar daqui e vai fazer essa criação automaticamente. Então aqui eu tenho, sei lá, meu username que é root, eu tenho meu password aqui que é Luquinhas123, a porta de conexão, ó, isso aqui, ó, é o nome da base de dados. Vamos mudar para technical share, que é para technical nossa, é muito difícil escrever technical, não sei fazer isso. Assim, 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 tech, é verdade. Aí, olha só, boa. Acho que é isso mesmo, ele não fez isso aqui, ó. Então é isso mesmo. Então aqui são só configurações, tá? O que acontece então com esse modelo que eu tenho aqui? Eu vou ter dados no meu banco de dados porque eu tenho um arquivo aqui chamado import SQL, tá? Esse import nada mais é do que inserts no objeto lá de usuário que eu escrevi, que vai ser carregado quando eu subir o projeto, tá? Então vamos dar uma atualizada aqui no banco de dados. Deixa eu ver. Eu tenho uma base de dados, mas eu não tenho nenhuma tabela, tá vendo? Por que que isso acontece? Porque eu configurei aqui que toda vez que eu iniciar minha aplicação, eu não vou manter base de dados, tá? Ele vai criar e vai dropar a base para mim. Aí toda vez que eu executar, eu vou limpar a base. Então, o que que rola? Você pode mudar essa configuração caso você esteja fazendo testes no futuro, que você queira preservar os dados, tá? Você pode deixar só um update ou coisa do tipo. Então, você sempre vai ter os dados que você quer ter. Mas como eu tenho esse arquivo aqui de import,
Quando eu executar o projeto agora, ó, ele já vai fazer a inserção para mim. Mas a ideia principal aqui é que eu estou abstraindo toda a minha configuração de banco de dados, tá? Eu já configurei com o banco de dados só de usar esse Application Properties. Ó, já subiu a aplicação. Então vamos ver agora, eu vou dar uma atualizada no banco de dados. Eu tenho esse DB aqui, tá? Que eu pedi para ele criar, porque esse aqui era o que eu estava usando antes, então eu posso até dropar. Aí ele criou aqui com o da Technical Share. E aí se eu venho aqui na minha tabela de usuário e seleciono as linhas, ó, tá o script que eu passei. Então vamos agora fazer o mapeamento de um outro modelo, tá? Lembrando que isso aqui, ó, esses atributos, eles são meio que a chave necessária para a gente criar regras de negócio, tá? Então, vamos imaginar que a gente pode exibir uma tela diferente para quem é mentor e para quem não é. A gente faria isso aqui usando esse boolean, se ligou? A gente poderia ter lá no front-end, quando a gente buscasse a informação do usuário, a gente poderia pegar esse atributo dele e falar, esse cara é um mentor, e a partir dali a gente pode criar uma outra página em cima disso. Deu para pegar mais ou menos a ideia? Então, isso aqui é meio que a chave. Então, pensou numa regra de negócio, você pensou numa funcionalidade, você pode, sei lá, a gente pode conversar até e tal, mas isso aqui é meio que o core de como a gente vai fazer, montar a regra de negócios, pensando nos atributos dele. Então, vamos imaginar agora que a gente tem uma agenda, tá? Vamos criar uma nova classe de Java. Agenda. Vou anotar com entity. Essas anotações aqui é de um framework, tá? De Java, chamado JPA, que ele mapeia um objeto para uma tabela, tá? É basicamente isso. Então você não precisa escrever tabela e objeto, você pode escrever o objeto e mapear ele para tabela. Dá uma praticidade melhor quando você estiver programando em Java, tá? Eu acho que com certeza tá, JavaScript também tem um framework desse tipo, tá? Esse conceito desse framework é de mercado, se chama ORM, que é Object Mapping Relational, né? Mapeamento de objeto relacional. Toda linguagem deve ter um framework de ORM, tá? Então, provavelmente você vai ver isso também. Aí aqui eu faço umas anotações para um atributo, então, o que é ID eu preciso especificar, que é um ID, que é o identificador único. Eu preciso falar qual que é o tipo de estratégia para o meu banco de dados gerar o meu ID. Aqui nesse caso, eu não ele vai gerar automaticamente, tá? Eu deixo a responsabilidade com o banco de dados. É por isso que quando eu fiz o insert, eu não preciso colocar ID. Ele está fazendo sozinho, tá? Tá automático. E agora vamos ver o que a gente tem. Qual que é a nossa ideia de representar uma agenda? A gente quer só os horários que o cara tem disponível, que o cara não, né? A pessoa tem disponível na semana. Então, eu vou fazer uma variável com nome de segunda e eu vou tipar ela como local time. Esse local time, tá? Não precisa você pegar muito isso, mas é uma classe específica do Java que representa horas, tá? Então, para trabalhar com isso aqui, ó, eu posso representar horas aqui, eu posso trabalhar com horas. Então, o que aconteceria? Na usabilidade mais simples dele. A gente poderia falar que lá no front-end, falar pro cara, ó, preenche sua agenda aqui nesses dias aqui. Segunda, qual que é a melhor hora que você tem? Aí ele passa, segunda eu tô disponível das 10 até as meio-dia, por exemplo. E aí a gente salvaria esse esse dado aqui como uma hora, um range de hora, tá? Salvaria no banco de dados. Então vamos lá, terça. Vamos usar autocomplete aqui para ficar mais fácil. Quarta. Isso aqui tá errado. Pronto. Quinta, sexta, sábado e domingo. Pronto. Esse exemplo aqui, tá? Nem tá muito certo também, tá? É só pra gente pegar um pouco da ideia de como vai ficar as entidades e tal. Pra mais um live code. Então pronto, ó. Fazendo isso aqui, ó. Eu não preciso informar mais nada pro banco de dados. Ele vai saber que ele tem que criar isso. Ele vai saber que ele tem que fazer esses atributos no banco de dados numa entidade chamada agenda. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, tá? Vamos rodar o projeto de novo.
Ó, e agora se eu vir no banco de dados, vou dar um refresh, eu tenho minha tabela de agenda, viu? Bem simples, eu não fiz nada no banco de dados, se ligou? Vamos dar um select nela. Ó, eu tenho meu ID, eu tenho domingo, quarta, quinta, sábado, segunda, sexta. Tá aqui, viu? Eu não precisei fazer nada, eu só escrevi a classe. E aí ele já criou pra mim. E como é que seria eu relacionar essa classe, então, com o meu usuário, tá? O que aconteceria? Eu teria que referenciar eles. Muito daquilo que eu falei de um usuário ter... Um usuário, de um modelo poder fazer referência para outro. Então, o que eu tenho aqui? Private, agenda, que é o tipo do meu objeto, agenda. Eu tô mostrando isso porque isso aqui é bem parecido com o que vai rolar no front-end, tá? Com Angular. Assim, bem parecido mesmo, de verdade. Então é por isso que eu tô mostrando essa parte. Então aqui eu tenho que anotar para que o banco de dados saiba essa relação. Então vamos lá. Qual que é a relação de um usuário para agenda? Um usuário ele pode ter uma agenda, né? Então vamos lá, vamos botar um one to one. Um usuário tem uma agenda. Beleza. Vamos ver então, dá um stop and rerun. Olhar o banco de dados e vamos ver que tipo de alteração foi feita lá. Não é muito comum usar o one to one. Então vamos ver como é que tá aqui. O usuário. Aqui, ó. Já relacionou. Ele sabe agora que meu usuário tem um ID de agenda. Legal. Então, num mapeamento básico tá feito. Eu tenho um usuário, ele tem uma agenda. Vamos escrever agora o import SQL para colocar uma agenda. Insert agenda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Agora ferrou um pouco, porque eu coloquei um date time, um local time, tá? Então eu teria que colocar uma hora. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos simplificar a nossa vida, tá? Isso aqui tem que dar uma pensadinha um pouco melhor, tá? No tipo do dado e como é que eu faria ele. E talvez pode ser que mude de outro jeito. Tem uma certa complexidade a mais de fazer isso. Então, eu não uso muito o local time, eu uso mais o local date time. Então, só pra, sabe, a fins didáticos. Belos. Aqui, ó. Só pra ver uma parada. Deixa eu vir aqui. Aqui. Ver como é que tá na agenda. Porque tá. Tem que inserir a agenda e depois eu tenho que linkar ela com o usuário. Então vamos lá. 13h10 na segunda-feira. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu sei que não, não faz muito usuário. Não faz muito sentido a agenda desse jeito, mesmo que a gente tenha representado. Vou ver aqui agenda ID. E essa agenda vai ser a primeira, vai ser 1. Vamos rodar esse script e ver se ele relaciona pra gente. Ou se dá erro, que é o que eu acho que vai acontecer. E... deu erro. Vamos ver aonde. Tá, inseriu no usuário? Inseriu, vamos ver. Deu erro na hora de inserir na agenda. É porque eu coloquei só um campo, né? Será que tá no erro de integridade? Does have a default value?
Tá, ó. É que assim, pra gente não perder muito tempo mesmo, tá? Porque isso aqui demanda outro tipo de pensamento e a gente nem tem uma base ainda do que vai ser o projeto. Então eu vou parar isso aqui. Vamos só esquecer por enquanto a ideia de relacionar a agenda, tá? Depois eu penso nisso melhor. Ao que interessa. Eu só queria mesmo mostrar essa ideia de mapear objetos, tá? Como eles são mapeados no banco de dados, como eles são persistidos e tal. Deu pra entender? Ficou claro assim? Ah, show de bola então. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte agora, tá? Vamos expor esses dados como JSON para nossa API consumir. Como é que rola essa arquitetura aqui no banco de dados, aqui no back-end? Primeira coisa que eu vou precisar, tá? Eu vou precisar me comunicar com o banco de dados. Então eu vou usar um repositório para fazer isso. Esse repository, deixa eu ver aqui. Vamos chamar de usuário repository. Esse repository, tá? Essa parte de comunicação com o banco de dados, de uma maneira fácil mesmo, ela é feita com uma classe também do Java, tá? Que é do Java e do Spring, que é o JPA Repository. Isso aqui basicamente vai abstrair toda a nossa dificuldade de comunicar com o banco de dados para fazer filtros, tá? Então, olha só, eu posso passar aqui primeiro qual que é o tipo da chave primária e qual que é o modelo. Fazendo isso, eu já consigo acessar o banco de dados, tá? E eu consigo fazer queries, fazer... É um pouquinho mais complexo do que isso, tá? Mas eu não quero entrar muito no rolê da tecnologia em específico, porque não vem ao caso pra gente agora. Então a ideia principal é que só de eu declarar essa classe aqui de repositório e usar uma implementação do Spring Framework, eu já consigo fazer as coisas simples do banco de dados, tipo criar um usuário, deletar um usuário, persistir, né? Trazer, buscar, filtrar. Eu consigo fazer tudo isso de um jeito muito fácil, tá? Então, vamos ver isso na prática. Eu vou criar uma camada que é a camada que vai expor esse meu endpoint para quem for consumir. Então, vamos colocar aqui, ó, é uma camada de controller. Também vou chamar de usuário controller. Uma coisa que dá para perceber é esse rolê do objeto ser bem importante na arquitetura, tá? Então você vê, eu tenho minha entidade de usuário, e aí eu tenho um repositório para essa entidade de usuário, e aí eu tenho um controle para essa entidade de usuário, que é onde eu vou expor as coisas de usuário. Em desenvolvimento REST, esse tipo de coisa é chamado de recurso, tá? Resource. As pessoas quando querem falar inglês, né? Então, é um recurso orientado a recurso. Então, como é que ficaria mais ou menos para eu expor esse endpoint, ó? Request mapping. Eu vou falar assim: a pessoa que for querer ter acesso ao que está aqui dentro, quem for me consumir, ele vai ter que chamar essa URL aqui, ó, API usuários, que é o meu recurso, tá? Então, ó, eu tô falando aqui. Quem for consumir vai chamar minha API e vai chamar o recurso de usuários para consumir, obviamente, recursos do meu usuário. Então, essa é a URL padrão para esse controller responder, tá? E aí, o que que eu quero fazer? Eu quero que quem for consumir agora tenha acesso a todos os meus usuários. Então, eu vou injetar, tá? Esse conceito de injeção de dependência também acontece no Angular. Esse conceito, ele é um pouco mais complicado, tá? Ele é um conceito que tem a ver com clean code, arquitetura. Não vou entrar muito nisso porque com certeza você também vai ver isso, tá? Então, basicamente o que eu vou fazer é trazer minha camada de repositório que lida com dados e vou injetar ela nessa classe, tá? Para que eu possa usar ela para fazer uma requisição do banco de dados. Então vamos lá. Vou criar um endpoint. Ele vai devolver response. Esse response ele é só um objeto para encapsular o resultado que a gente quer de verdade, tá? Então esse response ele tem coisas que tem a ver com o protocolo REST. Você conhece já um pouco de protocolo REST e tal? Isso, e aí tem a ver com a comunicação, sabe? Do tipo,
cabeçalho, status, esse tipo de coisa, tá? O response entity aqui no Java, ele faz essa abstração. Então, ó, ele é um envelope, tá? De fato. Pensa nele como sendo uma resposta de requisição. Opa. Então, aqui dentro dele, eu vou parametrizar o que eu quero devolver para você. Eu quero devolver o usuário. Não é isso que a gente faz, tá? Numa API de verdade, a gente usa objetos DTO, que são para transferência. E qual que é a diferença entre usar uma entidade e um DTO? O DTO, eu vou te expor só o que você precisa. Lembra que a gente estava falando de navegar pela página principal e ter só informações assim genéricas e tal? E aí quando você clica na pessoa, você vai ter o resto das informações dela? Seria basicamente isso, então. Ó. Eu te devolveria aqui, como é um que você está pegando todos os usuários, eu te devolveria um DTO que teria, sei lá, o nome e uma descrição do cara. Só que aí, se você quisesse saber mais sobre essa pessoa, eu te devolveria um outro DTO mais detalhado. Mas a gente também pode ver isso daqui a pouco, tá? Porque é uma coisa simples. Mas pra gente ter uma agilidade aqui, eu vou usar a própria classe de entidade, tá? Mas não é assim que a gente faz. Então vamos lá, o que eu vou chamar esse método? Lista todos os usuários. Isso aqui fica bom na documentação depois, tá? Eu não tô pedindo nada como parâmetro, tá? Tipo, para você chamar isso aqui, ó, você só vai precisar vir nessa URL e vai precisar só chamar meu método de get, tá? Se você passar o get, eu mapeei aqui então, ó, no get map, sem passar nada além dessa URL, eu vou te devolver todos os meus usuários. Então vamos ver isso aqui na prática. Vou fazer um return response entity ponto ok, tá? Que é o status. Se der certo, eu vou te dar um ok. E vou te devolver isso aqui, ó. Usuário repository ponto find all. Só fazer isso aqui antes, porque eu preciso jogar isso para uma lista, tá? Vamos ver se é isso. E como eu buguei minha IDE, eu tenho que fazer import da lista automaticamente toda santa vez que eu for usar uma lista, tá? Eu não sei o que eu fiz. Eu tô usando o método errado, eu acho, viu? Hum. Uhum. Aham. Assim, eu sou suspeito pra falar, porque foi a primeira linguagem que eu aprendi e foi muito por uma questão de mercado, tá? Java é uma parada que tá muito em alta, se ligou? E tá ganhando muita força ainda, porque ele sempre se atualiza. É uma linguagem que tem o Spring, por exemplo, que é o que eu te mostrei agora há pouco, ele abstrai muita coisa de configuração, que era o que deixava o Java ruim. Então ele é muito rápido, tá vendo? Tipo, aqui eu te mostrei pouca coisa, eu já tô fazendo um endpoint, entendeu? E toda essa parte de configuração com banco de dados e expor API, eu já praticamente fiz, tá? Então, é rápido você criar um projeto com Java, o Spring ele tá muito popular, Java é muito popular, banco usa muito o Java, mas assim, se for ter uma questão de linguagem, nos Estados Unidos o paradigma que é diferente do Java, né, que é um paradigma funcional, ele já está muito em alta e o paradigma de objeto está caindo em desuso lá, tá? Pelo que falam. Mas o paradigma de objeto é forte no mundo inteiro, na Europa, na América Latina, entendeu? O Itaú usa muito Java, na verdade, quase todo banco, tá? Quando eu trabalhei para o Banrisul, a gente estava parando de usar, tava modernizando os sistemas deles para Java, tá? Modernizando entre muitas aspas, porque eles usavam ainda linguagem, sei lá, uma linguagem parecida com COBOL. Mas se eu pudesse te dar uma dica, não se apega muito à linguagem, tá ligado? Isso é meio que tanto faz. Hoje em dia não tem muito usuário profissional que vai ter só uma linguagem, sabe? Você vai precisar lidar com mais de uma. Então,
Tu vai precisar lidar também com coisas de DevOps, que é uma parte da agilidade de você colocar a sua aplicação no ar, colocar containers. São coisas mais avançadas que com certeza você vai ver, tá? Mas, mas a ideia de linguagem, ela é meio relevante, assim. PHP eu sei que não tá tão em alta quanto Java, mas tem muito lugar que usa ainda. E com certeza você consegue um trampo de PHP, com certeza. Agora depende, eu gosto de Java porque eu já comecei com Java, mas ultimamente eu estava estudando Kotlin, sabe? Para poder ter mais um leque, mas não se apega muito à linguagem, eu acho. Acho que o importante é você entender orientação a objeto. Se você entender orientação a objeto em PHP, quando você for praticar Java, vai ficar muito fácil para você entender os conceitos, sabe? Muito fácil mesmo, de verdade. Você muda rapidinho. Mas, uhum. Então, tá vendo? O que vai mudar de verdade, tá? São peculiaridades de cada linguagem e no porquê elas são melhores em uma coisa do que outra, mas paradigmas no geral, assim, sintaxe, é coisa de você pegar botando a mão na massa. Então, é fácil você fazer essa transição, tá? Você vai se ligar bastante nisso com o tempo, ainda mais se tiver uma base boa ali. Então, se você já tá entendendo aqui, é meio caminho andado, sabe? Agora deixa eu ver por que que não tá compilando, tá? Lista de usuário, não instância tipo variável, existe list. Hum, eu posso ter feito alguma coisa errada, tá? Ah, tá, entendi. Fazer as coisas de cabeça é meio osso às vezes. Vamos lá. Eu pedi aqui pra devolver um usuário único, tá? Mas eu não quero devolver só um, eu quero devolver uma lista de usuário. Ó, e olha só o lance do repositório. Isso aqui que eu fiz, essa linha, é uma pesquisa de todos os usuários. E eu tô usando essa classe aqui, tá vendo? E não tem nenhum método nela, tá? Isso acontece por quê? Pra não ficar muito confuso, tá? Mas esse é um conceito que você tem que estudar um pouquinho mais a fundo também. E você vai estudar essas paradas. É que em tempo de compilação, o Spring sobe uma implementação para essa interface, tá? Então, não é como se isso aqui não existisse. Ele existe, mas quem vai me dar isso é o Spring. Então, olha só, para fazer uma busca no meu banco de dados, eu só fiz isso aqui, entendeu? Agora é a hora da verdade, vamos ver se funciona. Subir o projeto. E a gente já usa o Postman aqui, mas eu vou te mostrar que eu não preciso só do Postman, tá? Posso fazer no navegador. Então vamos lá. Eu tenho meu modelo, eu usei meu script para persistir esses dados, eu criei meu repositório. Agora eu quero ter acesso a esse controlador. O que, que eu defini? Eu defini que vai ser nessa URL. Onde é que esse projeto está rodando? Está rodando no meu localhost na 8080. Vamos lá então, localhost 8080, aqui, beleza. Esse é meu URL. O que, que eu botei lá para colocar? Quando eu chamar no mapa, no método de get, eu vou devolver uma lista de usuário. Vamos lá então. Se tudo der certo, ó, eu vou mudar aqui o método e ele vai me devolver um unauthorized, tá? Esperado isso aqui, tá? Por que que isso aqui é esperado? Porque eu adicionei o módulo de segurança. Só que, tá? Muito importante. Eu não quero usar isso aqui agora, tá? É porque vai travar o nosso desenvolvimento no front-end e coisas simples. Então a segurança, a gente tem que seria botar ela por último, tá? Não dá pra comentar assim. Então eu vou tirar esse módulo. Eu adicionei porque eu tava com a ideia de fazer de primeira a segurança. Só que seria ruim para desenvolver, porque você teria que, por exemplo, toda request que você quisesse fazer, você ia ter que autenticar, tá? Ia ser um saco para desenvolver. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Tchau. E tchau você também. De teste de dependência. Vou fazer o projeto, dar um reload nele. Porque essa classe aqui, ela não tá configurada, tá? Então não vai ter essa parte de configuração de segurança. Poderia até fazer e tal, mas é que é só uma configuração assim realmente um pouquinho chata. Fazer no final já serviria. Pronto, deu reload. Ah, será que não deu reload? Vamos ver. Enfim, vamos subir. Fazer o request de novo.
E eu ganhei um not found. Uhum. Tá, isso não era esperado. Vamos ver. Request mapping. Get mapping. API usuários. Localhost 8080. Not found. API usuários. Ai, que esquisito. Tem dessas, tá? É, também faltou um 4. Tem. Fazer de cabeça. Tem essa, tá? Sempre. Fazer parada de cabeça de programação nunca é legal, sabe? Aham. E olha, vamos ver o que que eu tô fazendo de errado aqui. Eu tô devolvendo o response entity. Vamos fazer uma parada rapidinho. Vamos tirar esse response entity da jogada aqui, por enquanto. Eu vou devolver simples e puramente uma lista de usuários. Não acho que é isso, tá? É só pra fazer um teste. Bom, vamos olhar uma coisa. Eu tenho dados no meu banco de dados, né? Vamos ver. Tenho dados. Beleza. Se mandar requisição, ainda tenho not found. API usuários, localhost 8080. Tranquilo, método get. Pode ser que eu tenha errado na anotação, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colar de outro projeto. Deixa eu ver se tem um Open Recent. Não tem. Deixa eu pegar desse todo aqui, que foi o último que eu fiz. Abrir uma nova janela. Esse aqui, ó, é aquela API que eu deixei... Ah, já entendi por que que não foi. REST Controller. Que... É tipo, isso aqui é óbvio. É óbvio, sabe? Mas eu esqueci, ó. Tem que avisar que essa classe é um REST Controller, tá? Ele é um controle de REST. E aí ele vai conseguir entender essa parada, esse request aqui pra ela. Então, ó. REST Controller. Agora vai. Ó, mas pra te mostrar aqui lá um projeto mais real, tá? Esse aqui é o que tá... É o back-end que tá rodando lá na nuvem, sabe? Que tu consumiu com o Swagger aquele dia. Aquele rolê do Cors, ó, pra habilitar. Aqui eu tenho um pacote de segurança, de Swagger. Eu tenho os DTOs que eu te falei, ó, são vários, tá? Porque eu posso receber vários tipos de dados em vários momentos diferentes do meu projeto. Então, eu posso ter aqui um formulário também, viu? Mas, na verdade, o que eles são, no fim das contas, é só um objeto simples, tá? Com atributos, que faz para fazer uma comunicação sem que eu mexa no banco de dados. Então, ele tem essa parada com ele, mas é bem simples, tá? Não vamos entrar muito nisso aqui também, que ele já é um pouquinho mais complexo. Deixa eu fechar ele. E vamos testar, agora vai. Ah lá. Consegui. Mas ele me retornou vazio, tá? Não deveria, também não é esperado. Me retornou um ok. Vamos ver aqui como é que fica no banco de dados. Ó. Ele me retornou 3 objetos. Tá certo, eu tenho 3 objetos. Mas por que que ele não tá me mostrando esses objetos? Será que eu fiz certo aqui? Find all, find all. Ó, vamos testar. Olha aqui a query. Ele fez a query. Selecionou os usuários. Vamos testar então. Eu vou printar isso aqui. Fazer um toString. Eu quero só... Tá, pode ser tudo, vai. Subir de novo e vamos testar de novo.
Tá, vamos chamar. Voltou vazio. Vamos ver o que que deu aqui, ó. Ah, eu acho que é como eu tô exibindo, hein? Porque olha só. Fazendo Esse seria um console log, tá? Esse print alien aqui. Ele tem resultado, ó, tá vendo? Tem um ID, eu tenho um nome, eu tenho a senha, eu tenho isso aqui tudo aqui bonitinho. Eu tenho valor nos meus objetos, tá? Então, não deveria estar me fazendo vazio. Vamos ver por quê. Tem cara foda agora. Faz um tempo que eu não chamava a entidade direto. Será que mudou alguma coisa? Eu tenho uma outra parada por trás disso? Header está aceitando. Session, não tem. Body. Estranho, tem um valor aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colar de novo de outro projeto, então. Um projeto que eu já uso, já tenho usado essa brincadeira aqui. Crash controller, crash mapping. Crash mapping, então... Tem aqui. Ó. Esse aqui tem uma responsive lista, tipo do objeto, return ok, tá? Vamos ver uma parada aqui. Get mapping, rest controller, request mapping. Caramba, meu, agora eu tô bem encafifado, na verdade. Não deveria me dar isso, não. É possível que é problema de Corsa. É, não é isso mesmo. Bom, o que eu te disse, né? Sempre dá uma merda. Vamos ver então o que pode estar dando. Só voltar pra como tava antes, que eu prefiro assim. Bom, nessas horas não tem muito o que fazer, tá? Tem que pesquisar. Fetch request, tá? Fetch request retornando nulo.
Ah, a gente vai ter os três. Como é que tu fez pra marcar? Você jogou lá um, um mentoria e aí veio a listinha deles pra vocês? Tudo bonitinho? Ah, aham, aham. Aí tu viu lá quem tinha stack parecido que a gente ia usar. Ah, show. Ah, sim, mas eu tô muito encafado porque essa lista aqui, ela tem valor, tá? Tipo, quando eu imprimo ela, ela não tá vazia. Deve ser alguma coisa na hora de fazer o JSON. Serializar o objeto para JSON. Deixa eu pensar. Esse aqui não, tá? O que a gente fez teste é o que tá na nuvem lá. É o outro cara. Esse aqui é o que eu tô fazendo na hora, tá? Faustão total, se vira nos 30. É por isso que tá tanto comportamento inesperado. Tô usando algumas paradas que eu não sei. Mas esse aqui é o que tá na nuvem, tá? Que tá aquela API lá que você usou aquele dia. Já é uma outra paradinha já tem segurança e tal. É que, tipo assim, eu não tô falando, deve ser com certeza na hora de serializar, tá ligado? Ahn, deixa eu ver como é que eu vou perguntar isso. Seria algo como turning a list of objects. É que não tá nem vazio, tá tipo só tá os conchetes, não tá nem vindo os atributos, saca? Essa é a primeira vez que eu vejo. JSON, vamos ver. Ah, olha só, tem um cara aqui em BR também, ó. O cara é BR fazendo a pergunta em inglês com o objeto, com o projeto em BR. I have a REST controller e eu chamo o método, tá, beleza. Se um tá, but frame, tá, show. Nossa, aqui é bem velho. Ah, nossa, meu, caramba, é óbvio, ó. É umas paradas muito óbvias, tá? Mas não tem nenhum getter e setter, então, tipo, ele não consegue pegar as propriedades e serializar. Ô, sério. Ai, velho. Ai, meu Deus. Tá vendo, né? 2 anos de Java nas costas e esquece de criar getter e setter. O que acontece? Esses getter e setters, esse objeto aqui, ó, eu defini a visibilidade dele como privado, tá? Então, o que acontece? Para fazer a serialização do objeto em JSON, o Spring ele tem que ter acesso a essas propriedades. Só que como elas são privadas, ele não consegue acessar isso para jogar para um JSON. Então, eu tenho que definir uns getters. Eu acho que só os getters bastaria, tá? Mas só por via das dúvidas, joga tudo aqui.
eu tenho que usar os getters, porque aí ele consegue usar o get para ter acesso ao valor da propriedade que ele quer serializar, tá? Não sei se deu para ficar muito claro, ó, mas se eu chamar agora, eu vou ter a resposta que eu tava esperando, tá vendo? Pô. Eu gerei o código, tá? Ó. É get nome e tal. Isso aqui serve, ó, para fazer basicamente isso aqui, tá? Quando ele tá É mais ou menos, tá? Tem a ver um pouco com encapsulamento, tá? Porque do jeito que tava antes, ó, vamos imaginar aqui. Se eu chamar essa lista aqui, ó, e aí eu vou dar um get sei lá, no índice 0 dela. Se eu fizer isso, ó, tá vendo que eu posso ter acesso a nome, agenda, ao e-mail e tal? Eu consigo pegar os atributos desse objeto? É mais ou menos quando ele vai serializar, ele precisa acessar os atributos do objeto para ele fazer essa conversão de objeto para JSON, entendeu? Do jeito que tá aqui. Só que como eu não tinha esses getters e setters, ó, deixa eu fechar isso aqui para não me confundir. Como eu não tinha esses getters e setters, ó, deixa eu tirar aqui, por exemplo, dar um Ctrl Z. Eu não consigo acessar, tá vendo, ó? Eu não consigo acessar o objeto, o que tem dentro dele. E é por isso que ele tava me retornando uma lista que tinha 3 colchetes ali, né? Ele tava tendo 3 objetos, que era o tamanho de fato dessa lista aqui, 3 objetos, mas ele não conseguia pegar nenhuma propriedade deles, então ele não estava conseguindo serializar, entendeu? Então no Java, o que que rola, tá? Você tem que gerar esses getters e setters quase sempre. Aqui eu fiz meio que automático, tá? Eu selecionei tudo e botei para gerar. Só que pensando no conceito de encapsulamento maior, não é o ideal fazer isso, mas como a gente está na PayRash, muda um pouquinho o paradigma e a gente tem, enfim, pouco tempo, eu vou fazer desse jeito. Ó, com getter e setter, ó, eu consigo pegar o nome desse meu objeto que está na posição 0. E aí ele consegue pegar esse objeto e serializar, entendeu? Por isso que não estava mostrando nada, basicamente. Ele não tinha acesso ao valor do objeto, tá? Então, vou jogar isso aqui de novo. Rodar ali. Mas aí vamos fazer uma geralzona, vou jogar no GitHub, daí você pega e roda na sua máquina, beleza? Pra gente testar legal. Ó, se eu chamar aqui de novo, ó, eu vou ter a lista de objetos que eu quero. Algumas coisas nulo, porque eu não preenchi, mas essa tá aqui. Então, pra fazer a geralzão, tá? Do que a gente viu. A gente tem um modelo, a gente tem o que vai permitir que a gente lide com o banco de dados para fazer queries, para fazer inserts, para fazer deleção, atualização. A gente viu o que vai expor esses métodos para a gente, tá? Então, controle expõe, repositório lida com a camada de dados, modelos fazem a modelagem para a gente, tá? E, de novo, questão do objeto e do modelo em si. Eu tenho um usuário, então eu vou ter um controle para acessar esse recurso de usuário. Eu vou ter um repositório para acessar esse recurso de usuário, lidar com esse modelo de usuário. Então é bem orientado ao objeto mesmo, tá? Fazendo esse paralelo porque no Angular vai ficar meio que parecido. Lembra? Eu te mostrei ali ontem que tinha os objetos e as coisas rodavam ali em volta deles. Então é um paralelo que vai te dar um costume maior, tá? Agora deixa eu fazer um push disso aqui lá pro nossa organization. Isso aqui eu vou subir com application properties, tá? Não é muito ideal, mas fica mais fácil pra gente só mexer no que a gente quer. Se eu não me engano, eu já tô no nosso repositório, então eu vou dar um add. Vou fazer um commit, rodando o mínimo do back-end. E vou fazer um push, tá? Preciso desse origin main, eu acho que assim já vai. Será? Vamos ver. Precisamos usar o origin main, tá? Então, se a gente olhar o nosso repositório feito lá, vamos ver. Já deve estar com as mudanças, tá? Tá aqui, ó, rodando o mínimo do back-end. Então, vou fazer o seguinte agora, para de gravar. 1 horinha só a gente gastou. Nem foi muitas vezes. Porque eu gosto de falar, né?